Olá, meu aluno, minha aluna, tudo bem? Vamos pegar aqui a nossa última parte da aula de hoje, falando um pouco de concordância, também um erro bem frequente em relação à escrita, né, na redação lá do modelo Enem, tudo bem? Então, o que significa concordância, professor? A gente sabe, pessoal, que quando vamos escrever uma frase, né, no caso algumas palavras, há uma concordância entre alguns fatores que a gente acaba encontrando ali. Por exemplo, temos aqui dois tipos de concordância, a concordância nominal e a concordância intitulada de concordância verbal. O que acontece? Vamos pegar aqui a seguinte situação. Por exemplo, se eu tenho uma palavra como camisa e essa palavra tem uma característica como uma palavra nova, então veja aqui o seguinte, eu posso colocar essa palavra aqui no plural, por exemplo, camisas, que está marcado aqui, e se eu coloco isso aqui no plural, eu tenho que ter uma concordância da palavra nova com a palavra camisa, porque isso aqui é um adjetivo que faz referência ao substantivo. Ou seja, se o substantivo ele está no plural, então obrigatoriamente o adjetivo ele também tem que estar no plural. Isso aqui é chamado de concordância. Então, se eu tenho camisas, obviamente eu tenho que falar, no caso, novas, porque tem que ter uma concordância em relação a algum fator. Que fator é esse aqui, professor? Em relação ao número, singular ou plural. E veja também o seguinte, a palavra camisas, né, está no gênero feminino. A palavra camisa ela representa um gênero gramatical feminino. Então, obviamente, o adjetivo ele também tem que concordar em quê? Em relação ao gênero. Então, eu pego aqui, no caso, a palavra novas, né, ele olha para a palavra que faz referência e veja o quê? Ah, está no feminino e está, no caso, no plural, então também tem que ficar no feminino, também tem que estar aqui no plural, certo? Então isso significa o quê? Uma concordância, tá? Mas em relação, no caso, aos nomes, né? Professor, mas e quando eu encontro um verbo, por exemplo, tem concordância também? Claro que tem. Veja aqui duas frases, tá? Frases que foram escritas, né, de maneira diferente, mas elas têm o mesmo significado. Se eu digo, por exemplo, a gente estuda aqui, a gente, né, apesar de significar o sentido de a gente, faz referência à primeira pessoa do plural, mas a forma que eu encontro aqui é de quê? De terceira pessoa do singular. Então, se eu tenho um pronome como a gente, óbvio que o verbo que eu tenho bem aqui, como estudar, tem que concordar com o seu sujeito, no caso, em número e pessoa. Então, se isso aqui está no singular, o verbo fica também no singular. Se isso aqui indica terceira pessoa, isso aqui também tem que ficar na terceira pessoa, tá certo? Vamos fazer aqui o seguinte, vamos pegar essa mesma frase e reescrever, agora utilizando a primeira pessoa do plural, como o nós. Então, você não vai, por exemplo, colocar apenas o nós e deixar a forma verbal que eu tenho aqui em cima do mesmo jeito. Se eu tenho nós, agora o significado primeira pessoa do plural e a forma também indica o quê? A primeira pessoa do plural. Então, aqui eu digo nós estudamos, tá certo? Você vai ter aqui uma concordância entre, no caso, o sujeito e em relação ao verbo. Isso que significa concordância, tudo bem? Você tem que ver que quando eu vou relacionar, por exemplo, palavras ou então verbos e seus sujeitos, eu tenho que ver ali uma uniformidade, né? Se o verbo ele tem uma característica, o sujeito também tem que ter tal característica, assim como eu tenho aqui em cima. Se o substantivo tem uma característica, o adjetivo também tem que ter, no caso, essa mesma característica, certo? Vamos pegar aqui alguns exemplos em relação à concordância nominal que a gente pode encontrar alguma dúvida. Vamos ver aqui, né, algumas situações. Então, olha aqui o exemplo número 1. Existem bastante, né, motivos para ficar. Professor, mas qual o problema? Está tudo certo aqui. Será que está mesmo? Veja aqui na frase de baixo, ó, os alunos falam bastante na aula. Então você está vendo, pessoal, que eu utilizei a palavra bastante, no caso, 2 vezes, tá certo? Então será que tem concordância nominal em relação a esses termos? Pense no seguinte, olha, como é que eu vou resolver isso? É uma questão de referencial. Qual é o termo que a palavra bastante está fazendo referência no exemplo número 1 e qual é o termo que a palavra bastante está fazendo referência no exemplo número 2? Vamos pegar aqui o seguinte, olha, existem bastante motivos para ficar. Se eu trocar, por exemplo, a palavra bastante pela palavra muito, se eu fizer, nesse caso, uma troca, né? Vamos fazer aqui a adequação, ó. Existem muitos motivos para ficar. Por qual situação? Porque essas palavras fazem referência
a palavra motivos. E se motivos, né, tá, nesse caso aqui, no plural, obviamente o termo que faz referência, como eu disse, também tem que ter essa mesma característica, também tem que ficar, no caso, no plural. Então eu digo, existem muitos motivos, ou então existem bastantes, né, motivos, tá certo? Porque nesse caso, a palavra muitos, né, e a palavra bastantes concorda em número com o quê? Com a palavra motivos. Temos aqui uma concordância nominal, tá certo? Professor, mas e por que aqui, né, temos uma diferença? Os alunos falam bastante na aula. Você deve ter aprendido já nas suas aulas de gramática por aí que existem termos que são chamados de invariáveis, né? Um deles são os chamados advérbios. Como assim, professor? Você pega, por exemplo, os alunos falam bastante na aula. Esse termo faz referência a que palavra na frase? A gente vai notar o seguinte, né? Os alunos, eles apresentam uma intensidade, pessoal, em relação ao ato aqui da fala. Então, eles falam com a intensidade bastante, eles falam muito. Observe que a palavra bastante faz referência, nesse caso aqui, ao verbo falar. Então, bastante, eu posso dizer que significa um advérbio. E advérbio, você sabe que é um termo invariável. Ele não muda em relação, por exemplo, a número, em relação, no caso, a gênero. O advérbio ele sempre fica, no caso, invariável, tudo bem? Então, nessas situações, o que você faz? Você vai ver a qual termo, aquele que você está na dúvida, está fazendo referência dentro de uma frase, tá certo? Vamos pegar aqui, né, outros dois exemplos. Havia menos alunos na sala e embaixo eu tenho aqui a frase que eu estou na dúvida. Pessoal, como assim? Observe o seguinte, quando eu digo que havia menos alunos na sala, a palavra menos, pessoal, ela está fazendo referência, no caso, à palavra alunos, né? Então, veja que se eu estou no masculino, né, então menos também aqui fica também no masculino, certo? Pessoal, então muito fácil, porque aqui eu tenho alunas, então eu digo havia menos alunas. Claro que não, porque a palavra menos, ela não tem dois gêneros. A palavra menos, né, ela indica tanto algo masculino, tanto algo que feminino. Não vai colocar aqui, por exemplo, mesmo fazendo referência, no caso, a palavra alunas, o termo menas, ele não existe. Então aqui fica como? Havia, no caso, menos, né? Menos alunas na sala. Isso aqui é chamado de termo uniforme. O que é isso, professor? Uniforme tem apenas uma única forma que está designando o quê? Mais de um valor, como temos aqui no caso da palavra menos, tudo bem? Então você fique atento em relação, pessoal, a algumas dúvidas que a gente pode encontrar aqui em questão da concordância, tá certo? Que o problema é o quê? É ver qual a referência que eu tenho dentro de uma frase, tá bom? Então no próximo vídeo a gente vai ver outras situações agora voltadas aqui para a questão da concordância verbal, tudo bem? Então muito obrigado e até o próximo vídeo.